Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que fala o seguinte. Ache as assintas verticais do gráfico da função e faça um esboço dele. E a função dada é y igual a f de x, que é 5 dividido por x² mais 8x mais 15. Primeiramente, vamos explicar o que é uma assíntota vertical do gráfico de uma função. Lembra que a assíntota vertical é uma linha vertical que divide o gráfico em partes. Imagine um sistema de eixos. Imagine um sistema de eixos parecido com esse. Mas você tem aqui o eixo x, né? O eixo x. O eixo y. E aqui uma linha vertical. Uma linha vertical que corta o eixo x em um ponto aqui que nós vamos chamar de C. Em um ponto C. Essa linha vertical é uma assíntota de um gráfico se o gráfico tiver a seguinte forma perto dessa linha vertical. Se o seu gráfico for uma curva que ao se aproximar dessa linha, ela sobe, porém ela nunca toca e nunca ultrapassa essa linha. Ela faz um movimento assintótico. O que seria esse movimento? Perceba que a diferença a distância entre o gráfico da função e o valor de C, essa distância entre eles é cada vez menor, quanto maior o valor de y. Então, nesse caso aqui, nós temos uma curva de uma função que sobe, né? Se ela sobe, lógico que ela vai para valores positivos, ela tende a mais infinito. Mesma coisa pode acontecer do outro lado. Você pode ter uma curva de uma função, se aproxima dessa linha aqui e desce. Ela nunca toca ou ultrapassa essa linha pontilhada, essa assíntota, e a distância entre ela e essa linha pontilhada é cada vez menor. No caso ela desce, né? Se ela desce, ela tende a menos infinito. Como é que nós identificamos, né, se existe ou não em um ponto C do gráfico de uma função, né? Como é que nós identificamos se existe ou não uma assíntota ali? Primeiro observando que essa linha pontilhada, ela indica uma descontinuidade, ela indica um tipo de descontinuidade, né? Então nesse caso aqui, ó, ela indica uma descontinuidade no gráfico. Na verdade, o valor de C não pertence ao domínio da função, né? Esse C ele está fora do domínio da função, que nesse C aqui, como as linhas não cruzam e nem tocam, nós não temos y correspondente. Então nós temos aí um ponto, né, um valor de C que não faz parte do domínio da função. Então a gente começa por aí. E o que acontece nesse valor de C que não faz parte do domínio da função? Nós temos que ter limites infinitos, né? Ou seja, nós temos que ter aqui, nesse ponto de descontinuidade, o limite da função f de x, quando x tende a ser pela direita ou pela esquerda, igual a mais ou menos infinito, que é o que acontece aqui nesse gráfico. Quando x tende a ser pela direita, o limite é menos infinito. Quando x tende a ser pela esquerda, o limite é mais infinito. Então essas são as condições para achar uma assíntota, né? Então primeiro eu vou achar as assíntotas. Então primeiro passo, qual que é? É procurar a descontinuidade. O primeiro passo nosso aqui é verificar o domínio da função f. Pelo domínio da função, nós vamos verificar se existem ou não descontinuidades desse tipo. O que é o domínio da função f? Nossa função é uma razão, divisão por zero não existe, então nós sabemos que o domínio da função f ele é um conjunto de valores de x reais, tais que, perceba que divisão por zero não existe, então x² mais 8x mais 15, ele é diferente de zero. Então esse é o nosso domínio da função. X² mais 8x mais 15 vem de zero.
Perceba que os valores de x nos quais essa expressão é igual a zero formam a nossa descontinuidade. Então, na verdade, nós vamos resolver primeiro os valores de x nos quais a nossa expressão x² mais 8x mais 15 é igual a zero. Ou seja, nós vamos resolver primeiro isso aqui, ó. x² mais 8x mais 15 igual a zero. Aí eu vou descobrir quais valores de c não fazem parte do domínio da função. Lembra que o delta aqui é o b², 8 vezes 8, 64, menos 4 vezes a vezes c, 4 vezes 1 vezes 15, 60. Esse delta é igual a 4. E os valores de x que eu estou procurando, eles vão ser iguais a menos b, menos 8, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 4, que é 2, dividido por 2 vezes a. 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então eu tenho dois valores de x aqui. Um x1 e um x2. O primeiro valor de x é menos 8, menos 2. Menos 8 menos 2 é menos 10. Menos 10 por 2, menos 5. E o segundo valor de x, menos 8. Menos 8 mais 2 é menos 6. Menos 6 por 2, menos 3. Com isso eu posso até reescrever o domínio da função, né? Então eu sei que o domínio desta função f ele é igual a um conjunto de valores de x reais, tais que x diferente de menos 5 e x diferente de menos 3. Então eu sei que eu tenho dois valores de x que não fazem parte do domínio da função. Então, o menos 5 e o menos 3. Então eu tenho que verificar nesses pontos se existe, né? Se existe aqui, né, nesse limite, se existem limites que tendem a mais infinito. Se eu tiver limites que tendem a mais infinito em menos 5 e em menos 3, nós temos assíntotas. Vamos fazer os limites, né? Lembra que são 4 limites, né? Limite pela direita ou pela esquerda para x igual a menos 5, limite pela direita e pela esquerda para x igual a menos 3. Então são os limites, né? Agora vamos verificar. Os limites. Uma vez que você fez o primeiro, você aproveita essa conta para fazer o segundo. Então vamos fazer o primeiro, né? Vamos fazer o limite dessa função quando x tende a menos 5. Né? Então vamos fazer aqui o nosso primeiro limite, que é o limite quando x tende a menos 5 pela direita da função 5 dividido por x² mais 8x mais 15, que vai ser igual a... Bem, para poder resolver esse limite, depois vou usar essa conta para fazer o limite quando x tende a menos 5 pela esquerda, eu vou lembrar de um detalhe, né? Lembra que uma expressão do tipo ax², uma expressão do tipo ax² mais bx mais c, se ela possui raízes reais, né, ela pode ser fatorada. Então nós podemos escrever isso aqui como sendo a vezes, né, a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então nós podemos fatorar a expressão dessa forma. Com isso eu vou reescrever essa expressão x² mais 8x mais 15, né? Vou reescrever essa expressão da seguinte forma: isso aqui é igual a... Isso aqui é igual a A, lembra que o A é o coeficiente x², que é 1, então 1 vezes, né? 1 vezes x menos a primeira raiz, que é menos 5, então x mais 5,
vezes x menos a segunda raiz, que é o menos 3. Menos 3, x mais 3. Né? Vou colocar um igual a zero aqui para não ficar estranho. Então eu posso reescrever essa expressão na forma fatorada. E vou fazer isso nesse limite. Então isso aqui é igual. Isso aqui é igual ao limite. Quando x tende a menos 5 pela direita, de 5 dividido por x mais 5 vezes x mais 3, que vai ser igual a... Bem, nesse ponto eu vou fazer um teste, né? Vou verificar o que acontece se eu colocar o x igual a menos 5 aqui na função. Que eu quero verificar se vai aparecer aqui limites do tipo número dividido por zero. Nós temos uma regrinha para esses limites que dão mais ou menos infinito. Quando nós temos número dividido por zero, isso é igual a mais ou menos infinito, dependendo dos sinais, né? Dependendo dos sinais. Na verdade, isso aqui é uma simplificação de uma fórmula, né? De uma forma de limite. Se eu tenho uma função f de x aqui que tende a uma constante, positiva ou negativa, uma função g de x aqui que tende a zero, pela direita ou pela esquerda, a razão entre elas é mais ou menos infinito, dependendo do jogo de sinais. Tá? Então aí é uma simplificação dessa forma, desse limite. Nós vamos fazer isso aqui, eu quero verificar, né? Verificar o que vai dar aqui. Isso aqui vai dar... Vamos tirar esse igual aqui, olha. Isso aqui é só uma verificação, né? Então nós vamos ver, isso aqui vai dar 5. Dividido por... Lembra que o x igual a menos 5. Menos 5 mais 5, né? Menos 5 mais 5 é 0. Vezes menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3 é menos 2. Que vai ser igual a 5. 0 vezes menos 2 é 0. E aí vem a questão dos sinais, né? Lembra que é número dividido por zero. É mais infinito ou é menos infinito? Aí é questão de sinais. Lembra que o x tende a menos 5 pela direita. Então o x é um número maior que menos 5. E aí eu tenho que tomar cuidado. Como o 5 é negativo, números maiores que menos 5 são números do tipo menos 4,9, menos 4,99. São números que estão à direita de menos 5. Então menos 4,9, menos 4,99. E quando eu coloco esses números aqui, ó, menos 4,9 mais 5, o resultado da operação é positivo. Então eu tenho aqui um resultado positivo, que é uma aproximação de zero pela direita. E mais com menos, né? Lembra que aqui é menos 2, que é menos 5 mais 3 é menos 2. Mais com menos dá menos. Então aqui é uma aproximação de zero pela esquerda. E em cima é positivo. E mais com menos vai dar menos infinito. E com isso a gente já pode aproveitar essas informações, né? Nós já sabemos a forma fatorada, tudo. Nós precisamos aproveitar essas informações para começar a montar o gráfico da função. Vamos ver como é que fica o gráfico dessa função, aproveitando já essas informações. Nós temos aqui um sistema de eixos, né? O eixo x, o eixo y. Nós já sabemos que os números x igual a menos 5, x igual a menos 3 são descontinuidades. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E no menos 5 nós já sabemos que existe uma assíntota. Lembra que para você verificar se existe uma assíntota ou não no ponto de descontinuidade, basta verificar se dá mais ou menos infinito. Então nós temos ali uma assíntota no x igual a menos 5. Nós temos aqui uma assíntota, né? Que é uma linha vertical que divide esse gráfico em partes. No menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, nós ainda não sabemos se nós temos uma assíntota ou não. Nós podemos ter apenas um ponto de descontinuidade. Vamos verificar depois, né? Nós já sabemos também que quando x tende a menos 5 pelo lado direito, o valor limite
é menos infinito, ou seja, quando x se aproxima de menos 5 do lado direito, deste lado, né, quando x se aproxima de menos 5 do lado direito, deste lado, o seu gráfico desce para menos infinito. Resta saber o que acontece do lado esquerdo. Então vamos fazer o mesmo limite agora do lado esquerdo. Só que agora nós já temos, né? Nós já temos aí uma parte dele feita, né? Então basta fazer o limite, né? O limite dessa função. O limite quando x tende a menos 5 pelo lado esquerdo, né? Lembra, x tende a menos 5 pelo lado esquerdo agora, desta função que é escrita dessa forma. 5 dividido por x mais 5 vezes x mais 3, que vai ser igual a 5, lembra, se o x, nós vamos jogar o valor de x aqui, né? Menos 5 mais 5 é 0. Menos 5 mais 3 é menos 2. E o resultado é 5 sobre 0. Que vai ser igual a mais ou menos infinito. Só depende do jogo de sinais, né? Aí eu preciso pensar o seguinte, ó, menos 5 pela esquerda. Então eu tenho que imaginar a reta real, o menos 5, números que estão à esquerda de menos 5. Lembra que a esquerda de menos 5 é o menos 5,1, menos 5,2. Então menos 5,1 mais 5, o resultado dessa operação, menos 5,1 mais 5 é negativo. Então aqui é uma aproximação de zero pela esquerda. E menos com menos dá mais. Então nós temos um numerador positivo e um denominador positivo. E mais com mais é mais infinito. Então nós temos aí, né, a outra informação, quando x tende a menos 5 pela esquerda, ou seja, deste lado do gráfico, o seu gráfico está subindo, tendendo a mais infinito. Então nós temos aí uma assíntota já com as duas tendências do gráfico. Vamos verificar agora o menos 3. Se o menos 3 também é uma assíntota, né? Vamos verificar se o menos 3 também é uma assíntota, se ele tem mais ou menos infinito. Para verificar se o menos 3, né, se o menos 3, que é um outro ponto de descontinuidade, também é uma assíntota, eu vou fazer a mesma continha, eu vou aproveitar o mesmo esquema, né? Só que agora o x tende a menos 3, né? X tende a menos 3 pela direita. E vou fazer a mesma coisa, substituir o valor de x. Então isso aqui vai ser igual a 5 dividido por, lembra que agora o x é igual a menos 3. Menos 3 mais 5 é 2, positivo, vezes menos 3 mais 3, 0. 2 vezes 0 é 0, isso aqui vai dar 5 dividido por 0. Número dividido por 0 é mais ou menos infinito, depende do jogo de sinais. Lembra, menos 3 mais 5 é 2, é positivo. Esse fator aqui é positivo. Só que agora, o menos 3 aqui mais 3 não é 0, é uma aproximação de 0, porque o x tende a menos 3 pela direita. Então você imagina sempre números, lembra da reta numérica, o menos 3, números à direita, né? Que o x tende a menos 3 pela direita, a direita do menos 3, menos 2,9. Menos 2,9 mais 3, ó, menos 2,9 mais 3 é um número positivo. Então você tem um numerador positivo, que é o mais 5, e um denominador que é 2 vezes 0, e os dois fatores são positivos, mais com mais dá mais. E mais com mais dá mais, então o resultado aqui é mais infinito. Então basta um limite infinito para que você tenha uma assíntota. Então nós já sabemos que no menos 3, no x igual a menos 3, né, aqui, no x igual a menos 3,
nós temos uma outra assíntota vertical. E sabemos também quando x tende a menos 3 pelo lado direito, ou seja, quando x se aproxima de menos 3 pelo lado direito, o seu gráfico sobe para mais infinito. Bem, e quando x tende a menos 3, né? A menos 3 pela esquerda, daí isso aqui vai ser igual a 5 dividido por menos 3 mais 5 é 2, menos 3 mais 3 é 0, que é igual a 5 sobre 0. Bem, e o sinal? Se o x tende a menos 3 pela esquerda, a mesma coisa, reta numérica, menos 3, lado esquerdo, e o lado esquerdo de menos 3 é quem? É o menos 3,1. E menos 3,1 mais 3, o resultado. O que você está verificando aí é o seguinte, se valores de x próximos a menos 3 do lado esquerdo, ao fazer a conta vão dar valores próximos de 0, positivos ou negativos. Então se eu pegar aqui o menos 3,1 mais 3, o resultado é negativo. Então nós temos uma aproximação de 0 pela esquerda, o numerador é positivo e o denominador vai ser 2 vezes 0 pela esquerda, mais com menos dá menos, mais com menos dá menos, e o resultado é menos infinito. Então pela esquerda o gráfico da função ele desce tendendo a menos infinito. Então nós temos aí algumas condições, né, de verificar, né, de fazer o gráfico da função. Lembre-se que é só um esboço, né? É só um esboço. Se é só um esboço, basta aí que eu faça algumas linhas representando esse movimento do gráfico. De um lado do gráfico ele sobe, do outro lado ele também sobe, e aqui no meio ele faz uma curva, né? Então nós podemos traçar um esboço do gráfico parecido com esse. Sobe aqui, sobe aqui, e aqui no meio nós temos uma curva da função, representando aí as nossas assíntotas verticais. Uma assíntota vertical em x igual a menos 3, uma assíntota vertical em x igual a menos 5. Quando x tende a menos 5 pela direita, o gráfico tende a menos infinito. Quando x tende a menos 5 pela esquerda, o gráfico tende a mais infinito. Quando x tende a menos 3 pela direita, mais infinito. Pela esquerda, menos infinito. O gráfico é preciso? Não. Eu poderia encontrar alguns pontos do gráfico, fazer um gráfico mais preciso. Mas não é isso que pede, é só um esboço, só para mostrar o papel das assíntotas, certo? Espero ter entendido a resolução, ter gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.